Olá, pré-adolescentes! Bom dia, paz do Senhor. A tia Jade aqui com vocês para mais uma aula da nossa IBD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como tema Quem é esse aí? Tá vendo essa fotinha linda desses bebês? Mas calma, não vamos estudar sobre gêmeos. Hoje o tema da nossa lição vai ser sobre clonagem. Isso mesmo, fique com a tia Jade que você vai descobrir mais um pouquinho sobre o que é clonagem e o que a palavra de Deus nos orienta sobre esse tema. Mas para começar a nossa aula com o pé direito, vamos pegar a nossa Bíblia e vamos lá para o nosso enfoque bíblico de hoje, que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 1 e no versículo 5, tá? Se você for rápido aí de abrir a Bíblia, abre aí e acompanhe com a tia Jade. Caso não, pode ler aqui no slide que a tia está passando aí para vocês, que está escrito assim, ó. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então, crianças, isso aqui foram palavras que Deus disse ao profeta Jeremias. E é palavras que ele diz para nós também, porque da mesma forma como ele escolheu e chamou Jeremias, ele também nos escolhe e nos chama para uma grande obra. Então o que Deus revelou aqui nesse versículo maravilhoso da palavra de Deus? Que quando ainda ele estava lá na barriga da mãe dele, desde o momento que ele foi fecundado, ele era um pequeno embrião, ele nem tinha formas ainda, não tinha braço, cabeça, dedinhos, nada era formado, Deus já o conhecia, já tinha escolhido. E assim é com você, pré-adolescente. Desde quando você foi concebido lá na barriga da sua mãe, Deus já tinha escolhido, ele saberia o seu nome, o que você faria, sabe? Ele já conhece tudo sobre você. Ele já te escolheu, porque ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Amém? Mas, como o nosso tema de hoje é clonagem, fica a pergunta: o que é clonagem? Vamos saber um pouquinho mais sobre esse tema? Vamos lá. A palavra clone vem do termo grego klon, que significa broto. A clonagem é um processo para se produzir outros seres vivos através de técnicas de laboratório. Então aqui está bem explicadinho, né? Para vocês entenderem. É recriar um outro ser vivo, não da maneira comum como já acontece. Eles vão para laboratório. É o cientista que cria, né? É o cientista que refaz. Eu não sei se vocês são fãs daquele filme ou gostam também daquele filme do Jurassic World. Quem já assistiu? Eu gosto bastante porque meu filho também gosta. Se você prestar atenção naquele filme, o Jurassic World, ele se baseia nisso. Por quê? Porque eles conseguiram no laboratório, através de DNA lá do dinossauro que eles buscaram, recriar o dinossauro novamente. Só que os dinossauros, eles não foram feitos da forma convencional, como os outros animais nascem, são concebidos no reino animal. Os dinossauros lá naquele filme, eles foram feitos o quê? Em laboratório. Não foram feitos da forma comum. Eles foram criados. Então aqueles dinossauros no filme, tá? São nada mais do que clones. Basicamente é isso, clone. É recriar um ser vivo dentro de um laboratório, tá? A clonagem humana em questão. Com o grande avanço da ciência, há alguns anos, pesquisas com a finalidade de criar novos seres vivos começaram a ser realizadas. Então, assim, não é de hoje, é de muitos anos. Há muitos anos, eles vêm tentando recriar seres vivos, né? Sem sucesso. Mas, no ano de 1997, os cientistas conseguiram clonar uma ovelha e o nome dessa ovelha é Dolly. Eu não sei se vocês já ouviram falar, às vezes vocês já até estudaram no colégio, né, sobre esse assunto, mas foi um assunto assim muito comentado na época, estava em tudo quanto é jornal, em tudo quanto é lugar, que foi clonado essa ovelha e o nome dela era Dolly, tá? Só que o que aconteceu? O mundo inteiro ficou admirado com a coragem que os cientistas tiveram, né? E a determinação deles para poder clonar essa ovelha. Só que no ano de 2003,
tá? No ano de 2003, os cientistas tiveram que sacrificar essa ovelha. Por quê? Eles conseguiram recriar um ser vivo, porém veio com muitas falhas, veio com muitos defeitos. Ela era uma ovelha muito doente. Então, para ela não ter uma morte muito sofrida, eles decidiram sacrificar a Dolly, porque ela tinha várias doenças, várias coisas que eles não conseguiram compreender, não conseguiram chegar até numa solução para essa ovelha, tá? Mas depois disso, tá? Mesmo depois da Dolly ter sido sacrificada, o mundo inteiro ficou com os olhos voltados para a comunidade científica, porque, nossa, se conseguiram clonar uma ovelha, por mais que ela tinha tido doenças e teve que ser sacrificada, aquilo era um grande passo e todo mundo ficou muito ansioso, achando que a clonagem de ser humano seria possível, tá? Só a nível de curiosidades para vocês, se vocês não conhecem ou se vocês já conhecem, mas para quem não conhece, fica aí, ó. Essa aí é a fotinha da ovelha Dolly e esse homem que está com ela aí é o cientista que foi o precursor, foi o cabeça desse projeto que fez a clonagem da ovelha Dolly, tá? Mas por que clonar? Por que você acha que os cientistas querem clonar seres humanos? Qual é a justificativa que eles têm para poder fazer um ato desse, né? Segundo os argumentos científicos, a clonagem humana ela pode ter dois objetivos principais, ou seja, a comunidade científica se baseia em dois argumentos, né? Vamos lá estudar os dois. O primeiro objetivo que eles colocam como justificativa é que a clonagem ela possibilitaria os casais que não poderiam ter filhos a oportunidade de se tornarem pais. A clonagem com esse objetivo é condenada pela sociedade e até mesmo por grande parte da comunidade científica, porque implicaria em questões religiosas e éticas, ou seja, esse argumento que eles utilizam não é muito apoiado. Até dentro da própria comunidade deles, lá de cientistas, não é muito apoiado isso. Por quê? Porque como a gente leu aqui, se você está acompanhando o slide aí, Cati, ó, isso implica em questões religiosas e éticas. Então, vocês podem perceber que até a comunidade científica, ela já olha por essa questão da religião, da religiosidade. Nossa, tia, agora travou a língua aqui para falar. Mas então, vocês podem perceber que até eles não se sentem confortáveis com essa justificativa. Mas vamos lá para a segunda justificativa, olha lá. A segunda justificativa é que eles falam que o objetivo da clonagem seria a utilização do clone para promover a cura de doenças graves e melhorar a qualidade de vida. Mas a clonagem nesse sentido também é condenada. Célula-tronco com clonagem, tudo a ver. Porque a célula-tronco ela é a base do estudo para poder conseguir clonar. Vamos entender por quê? Ó, você sabe o que é célula-tronco? Vamos lá. Essas células elas são consideradas especiais porque elas são capazes de constituir diferentes tecidos do organismo. Podem fazer parte da fabricação de diversas partes do organismo e podem gerar cópias idênticas de si mesma. Ou seja, essas células elas têm uma capacidade de adaptação em qualquer parte do corpo. Devido a essa importante característica da célula-tronco, tem sido realizada uma série de pesquisas para que no futuro essas células possam substituir os tecidos do corpo doente, lesionados ou com deficiência, e o que acarretaria na possibilidade de cura de muitas doenças, que hoje levam pessoas de todas as idades à morte. Ou seja, então assim, existem, tá? Deixa eu só abrir um parênteses aqui para vocês. Existem aquela comunidade científica que querem o clone, mas também existe uma comunidade científica que eles estudam apenas a eficácia das células-tronco. Para o quê? Para entrar naquela outra coisinha lá que a tia Jade falou anteriormente. Para quê? Para melhoria da qualidade de vida e cura de várias doenças. Existem
tá? Dois tipos de células troncos. As células embrionárias e as células adultas. As células embrionárias, elas se referem a células de embriões de aproximadamente de 3 a 4 dias de vida. Por que a tia até deixou em vermelhinho aqui? Porque isso é ruim. Porque como que a gente leu lá no comecinho lá da nossa aula, lá no versículo que está lá no livro de Jeremias, Deus falou assim, que desde quando ele foi formado. Então, desde aquele momento que você foi concebido, Deus já te considera alguém, você já é alguém para Deus. Você já é um pequeno ser ali dentro, você já é um ser, na verdade, né? Então, essas células troncos embrionárias, elas são conseguidas através do embrião, que é o feto, né? Que posteriormente depois vai crescer, vai se transformar num bebê. E ela precisa, igual tá falando aqui, e ela precisa estar aproximadamente de 3 a 4 dias de vida, ou seja, é necessário o quê? Matar. É necessário que sacrificar uma vida para ter essas células. Por isso que a tia deixou em vermelho, porque isso não é correto. Porque por mais que tenha 3, 4 dias de vida, você já é alguém, porque através daquele embriãozinho você vai crescer, você vai desenvolver, a criança vai crescer e desenvolver. Então, assim, isso é o quê? Isso é pecado, porque você está tendo que sacrificar uma vida que nem teve a oportunidade de crescer, desenvolver, em prol de um benefício da ciência. Isso é errado. Mas, por outro lado, existem as células troncos adultas. Mas o que quer dizer células troncos adultas, né? São retiradas da medula óssea, sangue, cordão umbilical e placenta. É isso mesmo, todos nós temos células tronco. E elas ficam o quê? Na nossa medula óssea. Então tem pessoas, né, que doam essas células para estudo. Ela também pode ser conseguida através do sangue, também pode ser conseguida através do cordão umbilical e da placenta. A palavra de Deus em questão. O que a palavra de Deus nos alerta sobre essa questão da clonagem? Vamos lá, vamos prosseguir aqui, ó. A Bíblia é a palavra de Deus e deve ser usada como manual para a nossa vida. Por isso, ela é a nossa regra de fé e prática, tá? Então, assim, a Bíblia ela é bem clara sobre essa questão. Ela é o quê? Ela é o nosso manual, igual eu tô falando que ela é o nosso manual para a nossa vida e a nossa regra de fé e o que? As nossas práticas diárias, não é verdade? A Bíblia, ela não fala diretamente sobre a questão da clonagem como se apresenta hoje em nossa sociedade. Se você, que é um bom leitor da Bíblia, que eu sei que você ama ler a Bíblia, se você for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai ouvir falar sobre clonagem. Tia, onde está na Bíblia sobre clonagem? Não tem. A Bíblia não fala, igual está explicando aqui. A Bíblia não fala sobre essa questão, até porque é uma questão muito nova. É uma questão assim que, vamos dizer, é muito recente. Na época de Jesus, na época lá de Adão e Eva, logo da criação, não existia essa questão de clonagem. Isso é um assunto muito novo. É um assunto da nossa geração, né? Então a Bíblia ela não fala sobre isso, né? Mas a Bíblia nos permite ter conhecimento suficiente sobre a vontade de Deus. A Bíblia pode não falar, porém a vontade dele está muito bem explícita na Bíblia e a gente deve saber qual que é a vontade de Deus sobre esse assunto. Os cientistas têm demonstrado grande ambição de serem iguais a Deus. Mas as Sagradas Escrituras relatam algumas histórias frustradas de homens de outras épocas que tentaram ser como Deus. Então vai puxando aí na memória para ver se você recorda mais ou menos uma aula que a tia Jade já deu para vocês, que fala sobre essa questão de criação, para você entender qual que é a vontade de Deus. Mas vamos focar aqui agora nessa parte aqui primeiro, ó. A Bíblia tem várias histórias de homens que queriam fazer coisas que somente estavam no poder de Deus. E essas pessoas, elas tiveram o quê? Grande frustração. E essas pessoas pagaram um preço muito caro.
por causa dessa ambição de querer ser igual a Deus. Vamos ver 3 exemplos aqui rapidinho. Olha lá. Eva e Adão. Eles comeram do fruto proibido porque pensaram que poderia ser como Deus. Eles foram enganados. Caíram na conversa da serpente porque eles achavam, olha só, eles queriam, eles pensavam que eles podiam ser como Deus. E mudando com sua atitude todo o rumo da história da humanidade. Então, aquele ato que Adão e Eva teve lá no jardim foi um ato assim que mudou o curso da história da vida humana. Vamos continuar. Torre de Babel, quem lembra aqui, quem já estudou, quem já ouviu falar sobre Torre de Babel, o que os homens queriam? Qual era o propósito deles com a Torre de Babel? Hein? Eles queriam tocar o céu, eles queriam chegar até Deus. E eles conseguiram? Eles tiveram êxito? Não. Por quê? Aquilo acarretou uma confusão de línguas, tá? Deus, percebendo a ganância do homem, de querer chegar até ele, construindo uma torre, Deus fez com que cada um falasse um idioma diferente, ninguém entendesse mais o que o outro estava falando e ninguém chegava num acordo. Então aí os planos deles foram o quê? Frustrados. Mas teve um homem também, crianças, que teve seus planos frustrados, o rei Nabucodonosor. Ele tinha uma vaidade muito grande. Ele construiu uma estátua e queria que todo mundo a adorasse. Mas ele ficou tão louco, porque ele queria ser adorado. E quem é o único que é digno de adoração? É Deus, somente Deus. E sabe o que aconteceu com esse rei, que queria tanto ter essa grandeza, queria tanto ser adorado? Ele ficou o quê? Ele ficou louco. E terminou os seus dias pastando como um animal. Então vocês podem perceber que todos esses personagens, a gente pode citar até mais, mas essas 3 histórias aqui que a tia falou para vocês, todos eles tinham o mesmo propósito, querer o quê? Ser igual a Deus. Fazer algo que é somente da capacidade e do domínio de Deus. E os planos deles foram o quê? Frustrados. Deus está no controle de todas as coisas e não há nada que aconteça que não seja por sua vontade ou permissão. De forma bastante clara, vemos em Isaías no capítulo 44, do versículo 6 a 8, que vai falar o quê? Que existe um único Deus todo-poderoso. Nenhuma tentativa humana mudará esta realidade. Ele é o quê? Soberano. Então o que vocês têm que gravar no coração é vontade de Deus, é permissão de Deus, ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Por mais que os cientistas estudem, quebrem a cabeça, passam noite sem dormir, façam aqui, façam ali, eles nunca vão conseguir chegar a essa perfeita criação que foi o que Deus nos proporcionou, o que Deus fez, eles nunca vão conseguir alcançar isso, tá? Fôlego de vida. Agora sim vamos recapitular a aula lá que a tia Jade deu para vocês. Fôlego de vida é a capacidade cedida ao homem de ser uma criatura vivente através do quê? Da respiração. Sem ar nós vivemos? Não. A gente consegue respirar? Não conseguimos. Então nós precisamos do quê? Desse ar, desse fôlego de vida. Na palavra de Deus, aprendemos que ele fez o homem do pó da terra e soprou em seu nariz a vida. Lembrou? Lembrou da aula que a tia Jade deu para vocês lá? Quando Deus criou o Adão, ele foi lá no barro, formou e depois o que ele fez com Adão? Ele soprou em Adão, nas suas narinas, o quê? O fôlego de vida. Então, quem é que deu a vida? Foi Deus, isso mesmo. Deus fez o homem o quê? Sua imagem e semelhança. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 2 e no versículo 6, está escrito assim, que a vida é um dom de Deus e que só Ele tem o direito de dá-la ou retirá-la. É igual um louvor que é muito lindo, tem sido muito ouvido nesses tempos, que fala que sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo
para curar as feridas. Deus, ele é o dono de tudo. Se não está no centro da vontade dele, não vamos ser nada nem ninguém. Então nós temos que colocar no centro da vontade de Deus. Amém? Os cientistas pensam que um dia poderão criar a vida, mas estão enganados, porque só Deus pode fazer isso. Nem mesmo a clonagem possibilitaria seres humanos de criar vida, pois para realizar a clonagem é necessário uma célula viva. E quem seria capaz de criá-la? Quem? Quem poderia criar? Deus foi perfeito. Porque a tia deu aula para vocês falando assim, que a máquina perfeita, que o nosso corpo é a máquina perfeita, foi criado por quem? Por Deus. O homem não vai conseguir recriar isso. Nunca vai conseguir recriar. Porque nós somos criaturas perfeitas, criadas pelo Criador, que é o soberano Deus. Enquanto os cientistas acham que podem ser como Deus, criando outro ser a partir de uma célula já com vida, Deus criou o homem do pó da terra. Portanto, o homem nunca será como Deus e jamais terá a capacidade de dar fôlego de vida a alguém. Parem e analisem. Nós éramos o quê? Barro. Deus foi lá e pegou Adão do barro, transformou, moldou lá, fez a imagem e semelhança e foi lá e soprou a vida. Como que o cientista vai poder soprar esse fôlego de vida maravilhoso em uma coisa que é criada num laboratório? Não existe. É só Deus que pode dar a vida. É só Deus. E quando a vida começa? Como a tia já falou aqui no começo. Por meio da palavra de Deus, até mesmo da ciência, sabemos que a vida começa na barriga do quê? Da mãe. Naquele pequeno momento da formação, quando você é apenas uma sementinha que não tem nem forma, você já é uma vida. Aquilo já é uma vida dentro da mamãe. Então, a vida começa ali, no momento em que você foi fecundado. Como só Deus pode dar e tirar a vida, não pode ser aceito o uso de embriões humanos, pois não temos qualquer direito de manipular a vida dos outros e pessoas, e isso é pecado, um grave erro contra Deus. Voltando um pouquinho, como a tia Jade falou lá, não podemos usar as células embrionárias, porque nós estaríamos o quê? Matando uma vida. E isso é um grave erro, tá? É importante informar que o uso das células troncos embrionárias é errado e não pode ser aceito por nós cristãos, mesmo que seja para promover a cura das doenças. Devemos crer que Deus opera o quê? Milagres. Deus ainda realiza sonhos, Deus ainda faz milagre, Deus ainda cura, Deus ainda opera. Então nós como cristãos, nós temos que o quê? Nós temos que nos manter firmes, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então essa desculpa de querer usar esse tipo de célula para matar uma vida que acabou de ser gerada para querer curar doenças, não podemos concordar com isso. Isso é errado. Porém, como a gente já falou, as células troncos adultas usadas no tratamento e na cura de doenças graves não comprometem os ensinamentos da palavra de Deus. Ou seja, como a tia falou, se você está um adulto, você quer doar suas células tronco para estudo, tudo bem. Você vai disponibilizar, coletar seu sangue ou alguém que você conhece disponibilizou para estudar? Beleza. A mamãe acabou de ter o bebê, tá lá a placenta, o cordão umbilical, quer mandar para estudo? Tudo bem, isso não está ferindo, não está matando ninguém. Então, isso pode ser aceitável com os ensinos da palavra de Deus, pois não compromete a ética, né, que a gente tem que seguir, que é a palavra de Deus. Então, só para reforçar mais essa questão. Sendo assim, as pesquisas científicas com células troncos visando o tratamento de cura de várias doenças devem ser combatidas pelos cristãos quando são usados células embrionárias, igual a tia Jade vem falando. Células de embrião, não. É errado, não é legal. Já o uso de células adultas não é errado, porque essas células são retiradas da medula óssea, do sangue, do cordão umbilical, da placenta, não havendo a manipulação nem impedimento da vida de ninguém, ou seja, não prejudica a vida de
Ninguém. Então, isso sim, nós podemos o quê? Apoiar. E vamos finalizando a nossa aula de hoje e a gente vai entrar aqui em 2 temas, né? Primeiro, ética. Por que ética? Então, da clonagem, ela fere a ética por quê? Porque isso é o quê? É um desrespeito com a vida. E é um desrespeito com o que diz a palavra de Deus, porque Deus é o quê? O nosso Criador, tá? Então, assim, e a clonagem, ela faz com que os homens querem ser o quê? Querem ser iguais a Deus, tá? E o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? O que nós temos a ver com isso? Então, vamos entender assim, que nós temos tudo a ver com isso. Porque a ciência não pode ser responsabilidade somente do cientista e dos governantes, pois através de suas pesquisas e descobertas, todo mundo é atingido, tanto para o bem quanto para o mal. Sendo assim, toda a sociedade precisa discutir e fazer parte da escolha de decisão. Por quê? Porque se deixar eles livres, leves e soltos, os cientistas livres, leves e soltos, eles vão fazer o que eles querem. E muitas vezes aquilo que eles descobriram ou aquilo que eles inventaram, como foi falado aqui, pode ser uma coisa boa? Excelente, pode, mas pode ser uma coisa muito ruim? Também pode. Hoje, aquilo que eles encontrarem ou aquilo que eles conseguirem criar pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Então isso precisa ser o quê? Filtrado, isso precisa ser acompanhado, tá? E para concluir a nossa aula, né? Glória a Deus, que vocês devem perceber que eu estou falando muito hoje. O homem pode buscar por meio da ciência ser igual a Deus, mas suas tentativas não terão o resultado que esperam e serão carregadas de consequências ruins, como a tia Jade já deu exemplo aqui hoje. Olha o preço que Adão e Eva pagou. Olha lá o pessoal lá que queria chegar até Deus na Torre de Babel. Deu maior confusão, maior briga, maior desentendimento. Olha o que aconteceu com o rei Nabucodonosor, querendo ser adorado, querendo ser o soberano, querendo ser o maioral. Olha as consequências que eles escolheram de querer ou ousar ser igual a Deus, né? Então foram consequências assim muito ruins, tá? Só existe um único Deus que tem pleno domínio sobre toda a sua criação e participou da criação de cada ser vivo. Só Ele é capaz de dar o quê? De dar a vida. Isso mesmo, como já foi falado, só Deus pode dar e tirar a vida. Você não pode ter medo de discutir essas questões. Elas são importantes para você conhecer cada dia mais a grandeza do nosso Deus e aprender a se posicionar diante das pessoas que estão sempre querendo negar a existência de Deus. É importante você saber isso, porque você tem que entender qual que é a grandeza de Deus, o que Ele fez, como Ele criou, tudo Ele formou. Só que ainda existem pessoas que querem ser igual a Deus, pessoas que querem negar a existência de Deus, mas elas não vão conseguir. Então você tem que manter sua mente ligada em Deus, para você não cair nessas conversas, para você não ficar muitas vezes com aquela dúvida no coração. Será? Ai, meu Deus. Você tem que ter plena convicção que quem dá a vida, quem tira a vida é Deus, é só Deus. E para encerrar a nossa aula, Deus é Deus e não existe nada além dele. Amém? Espero que você tenha entendido um pouco. Se você ficou com dúvida, pode mandar um WhatsApp para a tia Jade, tá? Eu fico à disposição de vocês para responder qualquer pergunta, tá bom? Vamos orar? Papai do céu, obrigado por mais essa aula. Obrigado por nos permitir aprender um pouco mais da Tua Palavra. Obrigado por abrir os nossos olhos para podermos entender que só temos um único Deus soberano. É o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem tira. Você é o Criador, ó Deus. Você nos escolheu desde quando era uma coisa informe lá no ventre da nossa mãe. Mas nós já tínhamos um fôlego de vida que foi dado por Ti. Pai, blinda o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, para que quando vier ideias enganadoras, elas caiam por terra. Para que não possamos dar espaço para dúvida, confusão e engano. Espírito Santo esteja com nós a todo momento, nos livrando e nos guardando desse mundo que quer
negar a existência de Deus. Amém? Tenha um ótimo domingo, que o Senhor te abençoe cada dia mais. Amém.